Saudações, eu sou o professor Samir Schneid, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Pelotas, e essa aula pertence à cadeira de Semiologia Médica. Estaremos falando sobre sinais vitais e dados antropométricos. A partir de agora, vamos ficar apenas com o áudio e o mouse. Os objetivos didáticos dessa aula são apresentar a técnica correta para aferir a pressão arterial, apresentar a temperatura axilar, a frequência cardíaca, a frequência respiratória e, por último, os dados antropométricos, peso, altura, índice de massa corporal e circunferência da cintura. Estaremos utilizando como referência principalmente o livro da Barbara Bates, um vídeo publicado no New England Journal of Medicine sobre a técnica de aferir a pressão arterial, as referências sobre a técnica para aferir a temperatura axilar do livro do Dr. Selmo Sereno Porto e esta plataforma de informações, de dados relacionados com a área da saúde, up to date. Então, esses serão basicamente as nossas referências. O esfigmomanômetro, aquele dispositivo que serve para aferir a pressão do pulso. Esfigmo é pulso. Manômetro, esse aparelhinho, esse que tem um ponteirinho, que serve para medir a pressão das coisas em geral. A perinha de borracha, a válvula, o manguito, a bolsa de borracha, por onde entra e por onde sai o gás, que vai inflar a bolsa. Historicamente, tudo começou na Inglaterra no século XVIII. 1700, um professor de medicina aferiu, pelo método direto, a pressão arterial na artéria femoral de uma égua e definiu, então, achou um valor de 1,20 m, 120 centímetros de água. Essa é a pressão arterial, então, que eles definiram ali. É claro que isso não era muito razoável. Na França, então, já passamos a utilizar não mais o sangue, o próprio sangue, mas sim uma coluna de mercúrio, que é mais densa e, portanto, tu pode utilizar um tubo menor, mas ainda as coisas estavam muito desconfortáveis e não eram práticas. Então veio do México um engenheiro alemão que trabalhava para o imperador do México, que desenvolveu o manômetro. Tá? E na Itália, vejam que interessante, na Itália, agora já no século XIX, um médico desenvolveu então esse recurso, esse manguito, que, ligado ao manômetro do engenheiro alemão que estava no México, permitia definir qual era a pressão do pulso. Portanto, permitia estimar, pelo método indireto, a pressão sistólica, a máxima, né? E essa é uma ideia do histórico, mas a história não termina aqui. Olha que interessante como vai facilitar para nós compreendermos todos os outros fenômenos. O 1816, o René Laennec estava em Paris desenvolvendo o estetoscópio. O estetoscópio do Laennec e o esfigmomanômetro, não me lembro agora o nome do italiano, viajaram para Moscou, na Rússia. E um médico residente de cirurgia geral, ou vascular, confesso que eu não tenho certeza, um dia olhou ali para o esfigmomanômetro, para o estetoscópio, e resolveu então experimentar juntar os dois. E aqui, em 1907, é que nasce a pressão arterial tal qual nós a conhecemos hoje em dia, sendo aferida por um método indireto, com pressão sistólica e pressão diastólica, e vocês já estão imaginando o nome do homem que fez isso, né? O Korotkov. Os ruídos de Korotkov. Observem esse manguito, vocês vão perceber que ele tem uma parte branquinha aqui, uma faixa, e tem uma range, né, uma faixa aqui, onde esta faixinha aqui deve
se encontrar quando fizer a volta no braço da pessoa. Se estiver ultrapassando, significa que o braço é muito pequeno, que vocês deveriam utilizar um manguito menor ou utilizar uma tabela de conversão. Tá? Lancet, The Lancet, 1972, a publicação de uma tabelinha que nos permite converter, mas não é o ideal. O ideal é realmente, vejam, se esta faixa ficar para cá, o braço é muito grande. Vocês vão ter que inflar mais a perinha e apertar mais a artéria para poder ocluir essa artéria e escutar os ruídos de Korotkoff, que nada mais são do que tipo um sopro. Tá? E então, muito grande o braço, tem que utilizar um manguito maior ou utilizar a tabela de conversão. Aqui nós temos assim uma apresentação que é muito importante para compreendermos bem a pressão arterial. Nós precisamos de dois recursos interessantes. A história dela, notem, um século, né? 1907, um pouquinho mais de um século, é assim que nós conhecemos, é o tempo que nós conhecemos essa pressão como a gente reconhece hoje, e alguma noção básica, elementar de física, não de física, de física, física. Pressão, o que é pressão? Né? Vejam, a fórmula na física da pressão, uma força perpendicular dividido pela área. Tá? Isto é a pressão. A pressão arterial é exatamente a pressão que está sendo exercida. Portanto, vamos começar a compreender uma questão muito importante aqui. Ó. Olha só, pressão arterial não é um tumor que a gente leve para a sala de patologia, corte o pulmão e tira e aperta e olha. Pressão arterial é uma grandeza física. Tá? Ela é abstrata. Tá? Aquele número que está ali. E aqui, então, nós vamos compreender como que se dá esse processo para aferir a pressão arterial. Veja, eis o braço do paciente, eis a artéria braquial, eis o manômetro, eis a perinha, a válvula que abre e fecha, aqui a borrachinha para encher. Tem que cuidar, viu? Se deixar um esfigma manômetro parado durante um ano, isso aqui derrete. Interessante, desmancha, né? Então tem que cuidar, viu? Senão vocês vão perder o aparelho de vocês. Aqui vocês têm a bolsa de borracha dentro do manguito, tá? Comprimindo a artéria. Nesta imagem, o fluxo é laminar. Nessa imagem, o fluxo é turbulento, sendo que se tiver suficientemente comprimida, não tem nem fluxo nenhum. À medida que a gente vai soltando a pressão aqui, a gente começa a escutar um sopro. Um sopro cuja intensidade depende da turbulência que está sendo gerada e do gradiente de pressão a jusante e a montante. Tá? Perdão, contrário. A montante e a jusante do ponto de obstrução. Bem, então, manguito, manguito e a artéria ali por baixo. E o estetoscópio aqui utilizando, notem, está utilizando o diafragma do estetoscópio, mas pode, e até seria melhor, se usasse a campânula, porque a campânula, ela seleciona os sons mais graves. E os ruídos de Korotkoff são sons mais graves. Cuidem. Quando vocês começarem, esse é um princípio para todo médico, em primeiro lugar, não prejudicar. Quando vocês começarem, vocês têm que estar atentos, porque se a pessoa tem uma fístula de hemodiálise naquele braço, uma fístula de hemodiálise é uma cirurgia que a pessoa faz que assim liga a veia na artéria e fica um lugar assim pulsando e que se tu toca tem um frêmito, uma vibração. Né? Então vocês não devem
obviamente, mas é bom falar, aferir a pressão naquele braço. Outro detalhe interessante é que quando a pessoa fez, a mulher, a senhora fez uma mastectomia, retirou a mama, retirou um pedaço da mama, muitas vezes o cirurgião faz um esvaziamento ganglionar naquela região para tirar as possíveis metástases, que a gente chama de linfadenectomia, e às vezes até o bracinho fica inchado depois dessa cirurgia, e aí naturalmente vocês não vão aferir a pressão arterial naquele braço. Da mesma forma, quando a gente tem um doente grave e a gente tem um oxímetro posicionado nos dedos da mão esquerda, por exemplo, e o acesso realizado também na veia antecubital da mão esquerda, do braço esquerdo, nós não vamos colocar o esfigmo ali. Pode atrapalhar o acesso, vai atrapalhar a leitura do oxímetro, então usa, dentro do possível, utilize o outro braço para colocar o manômetro e ali aferir a pressão arterial. Tá? Tudo bem. Nem tudo é técnica, método auscultatório. Esse é o método oscilométrico. Ele é interessante porque ele é automatizado e a pessoa pode ficar ali, está chegando no consultório, passou todos os dados, fez o cadastro ali com a secretária e senta lá numa salinha tranquila e o aparelho fica inflando e desinflando e vai registrando e depois ele faz uma média e essa média ela é um pouco mais próxima da pressão verdadeira da pessoa porque nós não temos aqui o chamado viés do jaleco branco. O que é o viés do jaleco branco? Algumas pessoas, quando olham para o médico de jaleco, elas é, ficam ansiosas, né? Sei lá, imaginam alguém que vai aplicar uma injeção, né? Enfim, né? Que está tomando decisões sobre a vida dela, elas ficam nervosas e a pressão arterial sobe. Então, essa é uma maneira um pouquinho melhor da gente, mais precisa da gente aferir a pressão arterial, né? Ou mais acurada. Né? E também mais precisa porque faz a média, né? Afere várias vezes e depois faz a média, acaba ficando um valor mais preciso. Outra forma é esta técnica de aferir a pressão arterial em casa, doméstica, vamos dizer assim. Então, vejam, a pessoa compra o aparelho, se senta, bota o manguito, liga e ele está dando ali 144 por 92, está dando também a frequência e está marcando a data. Né? É um recurso interessante justamente para a pessoa poder ter um controle melhor da pressão. A MAPA, a MAPA, a monitoração ambulatorial da pressão arterial. Um recurso contemporâneo que nós já temos há alguns anos, portanto, a gente já tem, assim, condições de ter informações relacionadas com o acompanhamento dos pacientes, as coortes, né? No sentido de que já temos valores que de fato estão relacionados, usando esse recurso, estão relacionados com um risco em 20 anos, vamos dizer assim, de infarto, de AVC. Então, esse dispositivo, entre várias características extremamente úteis, uma delas, como vocês estão vendo na imagem, a pessoa está dormindo e ele está inflando e desinflando, e vai assim, ele vai medindo a pressão arterial e registrando, e precisa haver uma coisinha chamada descenso noturno. Tem que ver, tem que ter o tal do descenso noturno. Tá? Isso é um marcador assim de bom prognóstico. E tem outros. Tá? Então, são todos recursos que contemporaneamente o clínico pode se valer. A técnica clássica, o método indireto de aferir a pressão arterial nos adultos é mais ou menos assim. No consultório, como assim a técnica correta? Vejam, a técnica correta é quando tu está tentando fazer uma estimativa de risco cardiovascular para os próximos 30, 40, 50 anos. Não tem nada a ver
com a técnica correta para tu aferir a pressão, digamos assim, de uma pessoa que sofreu um acidente de automóvel, rompeu o baço, está sangrando, tu quer saber se está hipotensa, se não está, ou então até mesmo uma técnica de enfermagem que tem 15 doentes das 3 da madrugada para verificar a pressão arterial deles, né? Então, assim, ó, naturalmente, ela não está aferindo a pressão com a intenção de estimar risco cardiovascular, ou seja, hipertensão, basicamente. Ela está aferindo a pressão arterial até para ver se um dos medicamentos, uma mildarona, sei lá, uma morfina, algum medicamento que foi feito para esse paciente possa eventualmente até estar provocando hipotensão. Né? Então, a técnica neste caso é diferente. Agora, no consultório, tudo começa assim: tranquilizar a pessoa, explicar o que vai fazer, perguntar se está com a bexiga cheia. Se está com a bexiga cheia e houver a oportunidade, pode pedir para ele passar no banheiro, urinar e voltar, ou então simplesmente anota: olha, foi aferido o valor aí às 15 horas e 23 minutos e ele estava com a bexiga cheia. Né? E, então, ou então tomou café, tomou chimarrão, são as coisas que a gente pergunta. Fumou, né? Veio correndo, são as coisas que a gente pergunta para deixar registrado que podemos ter aqui para esse paciente um pequeno viés para mais no valor aferido de pressão arterial. Então, senta, o operador ainda pode ficar em pé, estica o braço direito, pode ser o braço esquerdo, mas normalmente o braço direito facilita, porque a gente, na maioria das vezes, é destro, então a gente vai conseguir palpar um pouquinho melhor a artéria braquial. Justamente, senta, coloca o braço direito em cima da mesa de exames, o doente senta, apoia os dois pezinhos no chão, encosta no espaldar da cadeira, ele fica assim. Tá? Vocês liberam bem a manga? Verão, o sujeito está com uma camiseta, digamos assim, de física, não precisa tirar manga nenhuma, nem tem manga. Mas se a pessoa é inverno, tem blusão, tem camisa, e começa a dobrar aquilo e começa a apertar o braço lá em cima, tem que tirar a manga. Tem que tirar a manga, não pode ficar apertando. Daí, a gente define onde é que está a artéria braquial. De uma forma muito simples. A gente palpa o epicôndilo medial e faz uma estimativa de mais ou menos 4 centímetros lateral. Isso vai bater justo na borda medial do tendão do bíceps. Ali, se vocês pegarem dois dedos e forem apertando, vocês vão sentir o pulso braquial. Se não estiver sentindo, vai apertando, porque tu vai apertando contra o húmero, até que tu vai parar, tu vai ficar sentindo ali direitinho a pulsação da artéria braquial. Então tu, assim, tenta mais ou menos memorizar onde é que está a artéria braquial daquele paciente, vai pegar o esfigmomanômetro, vai colocar, antes até de pegar o esfigmomanômetro, porque aqui tem duas maneiras. Uma é tu, com uma fita métrica, medindo a circunferência do meio do braço. Onde é que está o meio do braço? Na metade do caminho entre o acrômio e o olecrano. Então, tu define a circunferência. A partir dessa definição da circunferência do braço, tu tem que pegar um esfigmomanômetro cuja bexiga, cuja bolsa de borracha tenha de comprimento nos adultos 80 centímetros e de largura, perdão, 80 centímetros não, 80% justamente da circunferência do braço e de largura 40% da circunferência do braço. E, bom, isso aqui é o cuff propriamente dito, né, o manguito propriamente dito. E aqui é a outra forma de vocês verem se aquele manguito está adequado. Uma, então, medindo a circunferência do braço e a outra é ao colocar o manguito, tu observa se aquela marquinha está encaixando naquela range, naquela faixa que já está ali anotado. Outra questão é que tem do outro lado do esfigmomanômetro tem uma flechinha onde está escrito artéria aqui. Aquela flechinha artéria aqui vai estar mais ou menos no meio aqui assim da bolsinha de borracha. Vocês têm que colocar a flecha, a seta, em cima da artéria braquial.
né? Que aí a bolsa de borracha vai inflar justamente em cima desta artéria. Bom, para início, tá? Agora vocês posicionaram, vocês vão sentar, tá? Vocês vão sentar. Se for uma criança muito pequenininha, vocês vão ter que usar para as crianças manguitos de tamanho adequado. Tem basicamente duas formas de escolher o tamanho do manguito. Uma maneira é a mais simples que se usa no pré-hospitalar, é utilizar o manguito, o maior manguito que se adapte ao braço da criança. Outra maneira é vocês colocarem o manguito, o tamanho do manguito, assim, de forma que a largura do manguito ocupe de 50 a 75% do comprimento do braço. Isso é a largura dele. Tá? Ele tem que ocupar de 50 a 75% da largura do braço. E a bolsa de borracha do, do manguito, ela tem que ter aproximadamente 40% do comprimento do braço. Então, ela tem que ter um comprimento, a bolsa de borracha, de aproximadamente 40% do comprimento do bracinho, que a gente mede, então, da, da axila até o cotovelo nas crianças. Tá? Essa é a maneira da gente escolher aí o manguito para as crianças. Aqui está o tamanho médio do adulto, aqui o tamanho maior, que às vezes a gente usa na coxa também, para adultos, né? E um pouquinho menor para um adulto, um adolescente. Olha que interessante isso tudo aqui. Esse slide vai nos permitir compreender o que está acontecendo quando a gente vai aferir a pressão arterial. Então, o paciente está sentado na nossa frente, a gente já conversou, já falou alguma brincadeira, deixou ele relaxar, nós já sabemos onde está a artéria braquial, nós já colocamos o manguito aproximadamente 2 dedos acima, ou melhor, 2 centímetros acima da prega do cotovelo, e ajustamos o manguito de forma que pelo menos 2 dedos caibam bem assim por baixo dele. Ele não deve ficar frouxo, mas também não pode ficar muito justo. Tá? Aqui nós temos o traçado do pulso arterial, aqui nós temos o efeito do manguito sobre o fluxo sanguíneo arterial, e aqui nós vamos ter os achados auscultatórios. Vejam bem, do começo, está sentado ali na nossa frente, bracinho direito apoiado, manômetro virado para nós, pode ser preso no próprio manguito, ou então pode até o próprio paciente pode segurar para vocês, não tem problema, com o outro braço naturalmente. Ah, palpamos o pulso radial nesse momento, identificamos bem o pulso radial, ainda não posicionamos o estetoscópio, nós estamos numa fase em que nós vamos definir a pressão arterial do pulso, a pressão sistólica. Como que a gente faz isso? Enquanto se palpa o pulso radial, com a outra mão a gente vai inflando o manguito de forma rápida. Tá? Aqui tem 2 pontos. O primeiro é o ponto, o ponto de oclusão, o ponto de oclusão da artéria, a pressão de oclusão da artéria braquial, que seria assim. Vocês estão inflando rapidamente e em um dado momento o pulso radial desaparece e vocês têm aqui a pressão de oclusão da artéria braquial. Pode-se utilizar esse valor. Digamos que tenha sido em torno de 100 milímetros de mercúrio, tu não sentiu mais pulso, a gente vai utilizar esse valor 100, que é o valor de oclusão da artéria braquial, para depois que desinflar, inflar novamente acima desse valor em torno de 30 milímetros de mercúrio, ou seja, até 130. E existe uma outra
um outro valor parecido, mas que não é o mesmo, que se chama a pressão arterial do pulso. O que é a pressão arterial do pulso? É muito simples. A gente infla o cuff rapidamente até desaparecer o pulso, até o ponto de a pressão de oclusão da artéria braquial. A partir desse momento, tu continua inflando, então a pressão de oclusão foi em 100, tu infla até 130, e aí tu desinfla lentamente, agora, lentamente, 2 milímetros por segundo, olhando fixamente o manômetro e tenta observar quando começa o pulso novamente, quando o pulso reaparece. Esse valor chama-se pressão do pulso, é a pressão sistólica. E é um valor importante porque vocês vão enfrentar algumas situações em que vocês não vão conseguir ouvir os ruídos de Kortkopf, ou porque eles estão muito fracos, porque o doente está muito hipotenso, porque ele sangrou muito, ou porque tem muito barulho na volta, porque quem faz pré-hospitalar sabe disso, é sirene, é cachorro, às vezes até tiro, enfim, tu não consegue ouvir direito. Então, muitas vezes, a gente trabalha com a pressão do pulso, que é a sistólica, que já nos dá uma informação importante. E é importante que vocês saibam como que a gente afere a pressão arterial do pulso, tá? E é importante também que vocês saibam que essa pressão arterial do pulso, ela tende a ser um pouquinho maior do que a pressão de oclusão da artéria braquial, portanto, se estava em 100, a pressão arterial do pulso vai estar em 110, e por outro lado, ela tende a ser um pouquinho menor do que a pressão sistólica obtida pelo método auscultatório. O som aparece um pouquinho antes do pulso. Claro, é uma coisa meio lógica, né? Então, a pressão arterial pelo método auscultatório, nesse paciente, talvez acabe sendo 130, 120, e a pressão do pulso está em 110. Então, funciona dessa forma, é importante saber, às vezes é a única alternativa, e funciona como um procurador, né? Funciona como um marcador da sistólica. Tá bem? Agora, aproveitando esse slide, veja, aqui nós temos o formato do pulso, tá? Que é o formato do pulso, é o gráfico do pulso. Tá? Aqui, a artéria braquial não está ocluída. Não está ocluída. Aqui nós começamos a inflar, inflar, inflar. Já definimos a pressão do pulso, está em 110. Vamos inflar até 140, 30 milímetros a mais. Quando chega em 140, a gente posiciona o estetoscópio rapidamente. Nós já estamos com o estetoscópio ali nos ouvidos, as olivas. Aqui a artéria está ocluída e a gente começa a baixar a pressão, escapar a pressão lentamente, 2 milímetros de mercúrio por segundo. Vocês inicialmente vão ter um silêncio. Aqui vocês vão ter o primeiro batimento, ele não vale, o primeiro batimento a gente não conta, a gente apenas reconhece que aconteceu. E, prestando atenção no manômetro, o próximo batimento, 120. 120, bateu em 120, 120 é a pressão sistólica, é o segundo som. Depois vocês vão observar as diversas fases do ruído de Kortkopf, a turbulência aumenta, a turbulência diminui, ele fica mais forte, ele fica mais agudo, mistura mais as frequências, o fato é que ele fica bem forte agora e depois ele abafa e desaparece. Quando vocês param de escutar, a nota, neste caso aqui foi em 80 milímetros, nós vamos agora diminuir, continuar diminuindo bem lentamente, 2 milímetros, 2 milímetros por segundo, até completar mais 10 milímetros, porque às vezes aparece novamente algum som aqui, então a gente vai devagarinho. Não apareceu nenhum som, pode abrir a válvula, deixar ele esvaziar normalmente e registrar então. Membro superior direito, sentado, sistólica 120, diastólica 80. É assim que a gente faz o registro. Agora, olha só que interessante isso daqui. Algumas pessoas, especialmente aquelas pessoas que têm
doença aterosclerótica, escleros é endurecimento, ateros em grego, mingau, era assim, né? São placas de gordura, inicialmente mole, depois vão endurecendo, que se localizam na camada média, entre a média e a íntima das artérias, e que vão ocluindo as artérias, endurecendo as artérias, e essas pessoas podem então apresentar. E quando a gente acha esse fenômeno, é uma pista para a presença da doença aterosclerótica. Vejam, que fenômeno é esse? Nós somos cuidadosos e verificamos a pressão pelo método palpatório e vimos que a pressão do pulso é 200, então agora a gente vai lá em 230 e vem soltando, e aqui tu escuta os ruídos, até 180, onde desaparece o som. E aqui nós temos um gap, um hiato auscultatório, porque o som só vai aparecer novamente em 140 e depois ele vai aonde ele diminui aqui nos 90 milímetros de mercúrio. Então, vocês conseguem registrar tudo isso, 200 barra 180 barra 140 barra 90. Quem verificar a pressão desse doente novamente vai entender que vocês observaram um hiato auscultatório. Mas se a gente não faz um método palpatório primeiro, muitas vezes ali na intuição, o profissional leva até 160, estão acompanhando, em vez de 200, nós vamos fazer um diagnóstico da sistólica em 140. E vai ficar 140 por 80. Houve naturalmente um erro para menos, um erro importante para menos na pressão sistólica. Todo mundo pegou? A importância de todo esse conhecimento é que assim, ó, se nós formos aplicar, nota o seguinte, uma carta para o New England de um profissional que já estava até se aposentando, ou já tinha se aposentado, contando algo que ele precisava compartilhar com um grupo de colegas para que as pessoas não cometessem o mesmo erro que ele cometeu. Qual foi o erro? Assim, ó, ele era estagiário, como vocês serão em breve. Havia um residente e havia um paciente com muita dor torácica. Então, essa pessoa estava ali em sofrimento e o residente pediu para ele: vê a pressão para mim, por favor, no braço direito. Ele foi lá, 140 por 80. Show! Mas agora é que ele já começou a não entender muito bem, porque o residente disse assim: agora tu vê no braço esquerdo. Ele foi lá, não entendeu, mas foi. A pressão não tinha som, ele não via som nenhum. E o residente, então, preocupado, porque ele precisava tomar uma decisão, a decisão do residente nesse caso era assim: esse senhor com desconforto no peito, ele está sofrendo um infarto agudo do miocárdio, ou esse senhor com essa dor torácica importante, intensa, ele está dissecando a aorta, um hematoma que sai dissecando entre a íntima e a média da aorta, né? E que às vezes depende, porque a espiral pode ir para qualquer lado, mas ele pode pegar e apertar o ósteo da subclávia esquerda, por exemplo, e a pessoa ter uma pressão no membro superior esquerdo, né, que está apertado, que está estreitado, muito menor. Esse paciente nem era menor, era ausente, não tinha pressão no membro superior esquerdo. E o residente tenso, né, olha para ele assim: quanto deu? E ele, 140 por 80. Então vocês percebem o destino desse doente, acabou falecendo, né? E a importância de vocês conhecerem, compreenderem um método que é um método simples, mas é um método muito utilizado para tratar das pessoas. Quando a gente não escuta, quando a gente não ausculta, escutar seria escutando, auscultar seria com o aparelho, com o estetoscópio, né? Às vezes a pessoa tem um braço tão grande que fica difícil para vocês. Eu tive aqui uma experiência
que foi muito assim recompensadora, né? Foi muito gratificante. Eu tenho um aluno que tem deficiência auditiva, assim como eu também tenho deficiência auditiva, e nós estávamos na aula prática de semiotécnica, ele estava aferindo a pressão arterial, e ele olhou para mim e disse assim: professor, eu tenho que lhe contar uma coisa. É muito parecido, eu escutei perfeitamente os sons, porque eu apliquei a técnica que o senhor está nos explicando, essa técnica toda que a gente está mostrando para vocês, e eu tinha escutado, aí sim, em casa com os meus fones de ouvido, a gravação do New England, do som, dos ruídos de Krotkov. Cara, é muito legal. E eu digo assim, meu Deus do céu, valeu ser professor, né? Valeu ser professor, né? Então, agora aqui, ó, quando a gente não ausculta os ruídos de Krotkov, o que que a gente faz? Levanta o braço, desinfla, levanta o braço, aperta e solta a mão, é, umas 5 vezes. E aí, aperta a mão e fica segurando assim, para cima. Levanta a mão, levanta o braço, fica segurando assim. E aí, o profissional infla o manguito. Então, baixa o braço, solta, relaxa a mão, coloca o estetoscópio em cima da artéria braquial e, e vai começar a desinflar esse manguito e vai escutar os ruídos bem fortes, bem fortes. Ah, que interessante. Quer dizer que essa manobra, então, aumenta a pressão e eu consigo? Não. Essa manobra não aumenta a pressão nenhuma, senão não serviria como uma manobra. O que que acontece aqui? Já falei para vocês. Os ruídos de Korotkoff, eles são sopros. E como todo sopro depende do nível de turbulência que é gerado pelo manguito, no caso que está apertando a artéria, e depende do gradiente a montante e a jusante do ponto de obstrução. O que que acontece? Quando a gente eleva o braço e aperta a mão, a gente esvazia o conteúdo venoso. Então, o gradiente de pressão, a montante e a jusante do ponto de obstrução aumenta, mas não porque a pressão subiu, aumenta porque a pressão a jusante diminuiu. E é aqui que a gente consegue escutar, ao escutar os ruídos de Kortkopf melhor. O que é a pressão arterial média? Bom, é uma fórmula que nos dá uma estimativa, quando a gente está utilizando esse método indireto, de qual é a média de pressão. Também pode ser utilizado um método direto. Os intensivistas colocam um catéter dentro da artéria e vão daí obter a PAM. Então, aqui, pessoal, em adultos, a gente usa a sistólica mais 2 vezes a diastólica, divide por 3, e esse valor, o normal dele, está entre 70 e 105 milímetros de mercúrio. Outra coisa, os valores normais da pressão arterial nos adultos em torno de 120 milímetros de mercúrio por 80 milímetros de mercúrio, 120 por 80. É, quando vai a 130 por 90, nós começamos a ter uma área assim de pré-hipertensos. E isso varia um pouco de época para época. A tendência é de ir diminuindo esses valores limítrofes e aumentando a quantidade de pessoas que são enquadradas no conjunto lá, né, de hipertensas. Tá? E a partir de 140 por 90 para cima, são hipertensas. Tá? Em crianças, olha que bacana, pressão arterial média em pediatria, a partir do que está no livro do Pauls, Pediatrics Advanced Life Support, suporte avançado de vida em pediatria, sistólica menos a diastólica, que a gente chama isso aqui de pressão de pulso, divide por 3 e soma com a diastólica. Vai te dar PAM em pediatria, tá bem? Mudando de assunto. Mudando de assunto, temperatura. Um termômetro eletrônico que tem uma faixa ele abrange uma faixa de temperatura um pouco maior do que o termômetro de mercúrio, que nós não usamos mais, porque nós estamos preocupados também com a natureza. A gente não quer ficar enchendo a natureza de mercúrio. Da mesma forma, o esfigmomanômetro de mercúrio, que foi muito utilizado, não se utiliza mais na prática
direta, assim, diária. Tá? A recomendação, se você for comprar o termômetro, uns cuidados, assim, vocês como clínicos atenderão crianças. Essa parte aqui é bom que ela seja flexível. Eles costumam ser um pouquinho mais caros, mas tendem a quebrar menos no bracinho das crianças, tá bem? Aí cada aparelho tem uma forma de tem que olhar o manualzinho dele, aperta aqui, espera ele calibrar, dá um bip, ou talvez não, e coloca na axila. O colocar na axila é assim: se vocês estiverem sozinhos no consultório e for uma moça, uma mulher, uma senhora, vocês perguntem se a axila está seca. Se tiver seca, pede para ela mesma colocar, né? Porque isso a gente tem que ter esse cuidado. Se vocês têm uma enfermeira do lado, uma técnica de enfermagem, testemunha junto com vocês, e vocês têm às vezes uma pessoa desorientada que não sabe, não consegue auxiliar, então é melhor, até para que a informação da temperatura seja mais confiável, vocês mesmos colocarem, posicionarem. Axila seca, no oco da axila, essa extremidade, e aqui nós vamos então ter a temperatura, vejam, axilar é uma estimativa, é um procurador, tem uma procuração da temperatura corporal central, mas não é a central, tá? A central é de aproximadamente 37 graus Celsius. Ela varia aproximadamente 1 grau Celsius ao longo do dia. Isso aqui é interessante. Ao longo do dia, a temperatura vai subindo até as 19 horas. Quando chega às 19 horas, ela começa a descer até às 7 da manhã. E assim vai, sempre assim. Quando esse ciclo é forçado, né, por um eventual aumento da temperatura à noite, as pessoas podem apresentar sudorese noturna, porque mexe com esse ciclo de aumentar e diminuir normal que a gente tem. As mulheres têm uma variação que é fisiológica e que depende do ciclo menstrual. Vejam, as mulheres, quando estão no meio do ciclo, quando elas ovulam, aumenta a temperatura, aumenta em torno de 1 grau Celsius. 2 dias antes, 2 dias antes da menstruação, a temperatura baixa 1 grau Celsius. Tá? Então, essa é uma variação fisiológica. A temperatura axilar, ela é um pouco menos precisa. Ela é útil, é a que nós usamos, ela é prática, é simples, é direta, mas ela é um pouquinho menos precisa. Ela tem uma variabilidade um pouquinho maior do que alguns outros recursos que a gente vai ver, como a temperatura bucal ou temperatura oral, que não é utilizado no Brasil. Febre e hipertermia. Nas duas situações, a temperatura corporal da pessoa, a temperatura central, está em 40 graus. Tá? Como exemplo. Né? Mas o que diferencia uma da outra? Compreendam. A pessoa tem uma amigdalite com estreptococo na garganta. A febre sobe porque a liberação de substâncias, bradicina, ácido araquidônico, eu não sei direito nem o nome dessas substâncias, mas são substâncias que saem lá da garganta da pessoa e que vão no hipotálamo e regulam o termostato lá para cima, para 40 graus. Se a pessoa está em 37 graus, ela sente frio e se esta infecção for uma infecção bacteriana como essa que eu estou contando para vocês, a pessoa pode inclusive, ou um outro exemplo melhor, uma infecção, uma pielonefrite, uma infecção renal, a pessoa, porque o rim é muito perfundido, tem muito sangue passando ali, e aí passa por ali, pega as bactérias, faz o que a gente chama de bacteremia, as bactérias circulam no sangue pelo corpo do indivíduo, e aí a pessoa tem
uma febre alta e bate-queixo, né? Calafrios, bate-queixo, treme, sente muito frio, fica toda arrepiada, isto é uma febre com calafrios e isso está orientando vocês para o lado de uma infecção bacteriana e está dizendo para vocês que vocês têm que prestar muita atenção porque talvez vocês precisem receitar antibiótico. Você não pode deixar uma infecção bacteriana grave sem antibiótico. Professor, mas e o que é hipertermia? É a mesma coisa. A pessoa está com 39 graus de temperatura, 40 graus de temperatura central, ela está com hipertermia. Tá? A diferença é que o termostato hipotalâmico não foi mexido. Então, mas como que a pessoa chega nessa temperatura sem mexer no termostato, sem tremer de frio, né? A criança foi esquecida dentro do carro, no estacionamento do shopping center, a 1 hora da tarde, numa dessas nossas cidades mais quentes, e a temperatura do carro foi subindo, e a temperatura corporal do bebê também foi subindo. E aí é que nós estamos lá, então, com 40 graus de temperatura, e não adianta naturalmente dar dipirona. Tá? Entendemos então a diferença entre febre e hipertermia. A temperatura axilar, uma faixa de variação de 35,5 a 37, com uma média que bate em 36 a 36,5. Já a temperatura bucal, vejam, oral, vai variar de 36 a 37,4. Tá? Essa é a faixa que ela varia e ela costuma ser mais precisa um pouco que a temperatura axilar. Temperatura retal muito parecida com a oral, em torno de meio grau Celsius acima da axilar. E aqui a noção de, de, de febre leve, né? A febrícula, como aqui no sul a gente fala, lá para o norte eles falam em febre leve, né? Febrícula, febre moderada e febre alta. Tem que saber, né? Não tem como um médico não saber isso daqui. A febrícula a partir de 37,1 graus Celsius e vai até 37,5 graus Celsius. Febre moderada de 37,6 até 38,5 graus Celsius. Febre alta acima de 38,6 graus Celsius. Porto, página 186. Tá? Se cair na prova, vocês têm que dar uma olhada aqui, dar uma lida. Está muito bom o material. Tem esse outro termômetro, que é um termômetro para aferir nessa região, vocês estão vendo aqui, ó, onde estão os ramos da artéria temporal superficial, que é um ramo direto da artéria carótida externa, e que, por sua vez, nesta região aqui, ele está muito perto da pele, portanto, o sensor consegue dar uma estimativa muito boa. É uma maneira fácil da gente ver a temperatura sem que a criança se agite. Ó. Ele está até dormindo aqui, a ideia é que ele não vai nem acordar, só levar para cá. E aqui, se for possível, a gente pega daqui assim e bota um pouquinho aqui atrás da orelha, isso aumenta a precisão desse método. E aqui nós temos então no base. É infravermelho. Tá? Hipotermia, que vai para o outro lado, nós agora estamos entrando no verão, mas logo depois temos um inverno rigoroso por aqui, e às vezes a pessoa pode sofrer um acidente de carro, ficar inconsciente, presa no cinto de segurança, embaixo ali do Arroio Pelotas. Então, a pessoa pode sofrer um processo ou um alcoolista que dorme na geada, na rua, né? Então, nós temos que cuidar disso, tá? Hipotermia leve, de 35 a 32 graus Celsius. Isso de temperatura central, viu? Temperatura central. Moderada de 32 a 28 graus Celsius. Aqui como é que a gente faz? Termômetro esofágico, termômetro vesical, termômetro naquele catéter de Swan-Ganz que os intensivistas colocam, acho que nem usam mais, mas ele ia dentro da artéria pulmonar. E aí lá conseguia medir a temperatura central. Grave, abaixo de 28 graus Celsius. É bom também ter essa noção de parâmetro. Muita coisa. A frequência cardíaca pode nos dizer muita coisa de
50 a 90 é a faixa normal no adulto em repouso. Ou 60 a 100, tanto faz. Tá? Tanto faz. Acima de 100, a pessoa tem uma taquicardia. O adulto está em repouso. Acima de 150, ele tende a estar, se tiver em repouso, apresentando uma taquiarritmia. Abaixo de 50, ele está bradicárdico. Mas às vezes até 40, a pessoa está muito bem, ela é uma atleta, ele toma atenolol, que faz a frequência diminuir, e está uma frequência adequada para a condição clínica desse paciente. Entretanto, abaixo de 40 batimentos, aumenta muito a probabilidade dessa pessoa estar sofrendo uma bradiarritmia. Até aqui era uma bradicardia. Mas é claro que existe taquiarritmia na faixa aí de 100 a 150 e bradiarritmia também na faixa de 40 até 50, 60 batimentos. Mas muita coisa a frequência cardíaca. Só que ali está escrito frequência cardíaca e o profissional está contando a frequência do pulso. Se vocês querem a frequência cardíaca, vocês têm que colocar o estetoscópio no foco aórtico e contar a frequência cardíaca. Se vocês querem a frequência do pulso, vocês contam ali, não precisa, se o ritmo for regular, não precisa contar 1 minuto, basta contar 15 segundos e pode multiplicar por 4, é assim que está na nossa literatura, no livro da Bárbara Bates. Entrando aqui para encerrar, nos dados antropométricos, nós temos, segundo a OMS, algumas informações que nos são úteis. Uma das primeiras informações é o índice de massa corporal. Só que, às vezes, a gente pode ter um atleta que tem um índice de massa corporal lá de 27, que seria um sobrepeso, mas que tem um abdômen de um homem com um abdômen de menos que 94 centímetros. Então, o problema dele é, é a massa magra, a massa muscular que ele apresenta, tá? Compreende, né? Então, o índice de massa corporal, o IMC, é um índice. Como todo índice, ele está indicando, índice, indicador, dedo indicador, índice, está apontando para algo, mas não necessariamente quando a gente vai, o advogado, o delegado, tem indícios de que a pessoa cometeu o crime, ele tem indícios. Então, abre o inquérito, compreende? Depois é que vem as evidences, né? As provas, tá? E melhor ainda, porque evidence ainda é, no inglês, ainda tem esse sentido. No inglês, evidence tem essa conotação de indício também, tá bem? Bom, mas tudo bem. Homens, menos que 94 indica um risco baixo. Tudo isso é risco, tudo que a gente está falando é risco. Risco de morrer amanhã, a pessoa tem uma mulher que tem um abdômen de 88 centímetros? Claro que não. Isso aqui é risco para 20, 30, 40 anos. Né? É aqui que a gente está trabalhando. Então, as mulheres menos que 80 centímetros, tem direitinho no livro do Selmo Cirano Porto, a gente palpa o rebordo costal, a gente identifica aqui a crista, não é espinha, a crista ilíaca, na metade do caminho, como se fosse um alfaiate, a gente pega aqui a fita métrica. Cuida porque algumas fitas têm um lado em centímetros e o outro lado em polegadas, então daqui a pouco vocês tiram um abdômen da pessoa que tem 34 e vocês botam 34 centímetros e não tem nada a ver uma coisa com a outra, compreende? Então fiquem atentos, né, ao valor que vocês estão obtendo ali. E, para encerrar, nós temos que saber pesar e saber medir, agora sim é medir a altura dos seres humanos. Esta técnica, como utilizar o estadiômetro, como utilizar uma balança manual, que é fundamental para um clínico, quer dizer, a pessoa vai sair da faculdade de medicina sem saber pesar corretamente um ser humano, isto é inadmissível. E vocês terão então a oportunidade na semiotécnica de aprender com o professor de semiotécnica. Aqui no vídeo é complicado da gente demonstrar todos esses detalhes, como
verificar se a balança está calibrada, como tarar a balança, aí, enfim, tira isso, tira aquilo, tira celular, não sei o quê, né? Sobe aqui, cuida quando for subir para não cair um idoso, aquela parte de baixo ali, a base ela é meio frouxa, né? Então ele sobe, cai, fratura, aperta, vocês cuidem direitinho, tá? Mas enfim, depois cai lá, tem uma questão na nossa prova modelo OSSE, tá? Medir, pesar e medir o paciente. E o estudante vai sair da cadeira e não sabe fazer. Não, não pode. Aproveitem, aprendam, entendam como que se faz. A partir desses dois valores, da altura, que a gente vai elevar ao quadrado, e do peso, que a gente vai dividir pela altura ao quadrado, nós temos o IMC. Tá? O IMC, cujo valor normal varia então de 18,5 a 24,9 e já está de muito bom tamanho uma casa depois da vírgula. Não caiam na tentação de olhar o número que sai da calculadora e colocarem assim no prontuário 18,4563213, não sei o quê. Não. Mas, professor, mas é a matemática. Sim, é a matemática, mas aqui a matemática nos ajuda, mas quem manda é a biologia. Então, não faz sentido biológico um valor desses, né? Então, vocês têm que arredondar e, no máximo, utilizarem uma casa depois da vírgula. Importante aqui a obesidade, né? Pessoal, aqui se encerra esta aula que teve por objetivo. Conversamos um bom tempo, e foi a maior parte do tempo, sobre a técnica para aferir a pressão arterial. Apresentamos as técnicas para aferir a temperatura axilar. Apresentamos a técnica para contar a frequência cardíaca no pulso radial. Tá? Flexiona um pouquinho, dobra um pouquinho o pulso, fica melhor sentir a artéria radial. Tem que saber a anatomia, onde é que está a artéria radial, né? Mas a técnica é isso, flexiona um pouquinho o pulso que ela fica melhor. Tem pulso que tu flexiona, fica melhor, tem pulso que tu estica, fica melhor. Por exemplo, pulso carotídeo, se vocês hiperestenderem um pouquinho a cabeça e expuserem melhor o triângulo carotídeo, vocês conseguirão palpar melhor. A técnica para contar a frequência respiratória só tem uma questão. Não pode dar spoiler. Tá? Como assim? Você não pode falar para a pessoa, ó, agora eu vou contar a tua frequência respiratória, porque aí tu rebenta com o ser humano. Então, a gente não fala nada. A gente está vendo ali a frequência cardíaca, contou 15 segundos, o tempo foi rápido, pega o estetoscópio, aproveita, coloca ali no pescoço, em cima da carótida esquerda ou da direita, e fica ali contando um minutinho. Agora aqui sim, tem que ser um minuto. Tá? Fica contando um minutinho e observando a respiração. Tem que saber ver, tem que aprender a ver se a pessoa está respirando ou não. Tá? Por cima da roupa mesmo, claro, por cima da roupa mesmo. Tá? Ah, mas eu não consigo, então treina. Chega em casa, todo mundo tem gato, todo mundo tem cachorro, né? Olha o cachorro, olha o gato que ele está respirando, é isso daí. E conta um minuto e tu vai ter ali a tua frequência respiratória numa faixa entre 12 e 20 movimentos respiratórios por minuto. Tá? E acabamos de comentar esses dados antropométricos que têm a origem nas seguradoras, foram eles que começaram a utilizar esses valores para eventualmente cobrar mais, né, o seguro das pessoas, né, porque tinha um risco maior, e que agora a gente utiliza aí ao contrário. Utilizamos para prolongar a vida das pessoas, para proteger as pessoas, para orientar as pessoas, para alertar as pessoas. Pessoal, muito obrigado. O que interessa não é saber mais. O que interessa é saber o que realmente importa mais. Esse é o segredo. E digo para vocês, sinais vitais, sem dúvida nenhuma, o nome já está dizendo, é um assunto que interessa mais.